E se eu te dissesse que a melhor forma de ensinar esporte para a criançada não é com aquele monte de treino técnico super rigoroso, mas simplesmente deixando as crianças jogarem? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa metodologia que está literalmente virando o jogo na iniciação esportiva, porque ela foca naquilo que mais importa, a alegria e a inteligência de jogar. Olha só essa frase do Schmidt, lá de 1994. Ela vai direto no ponto, né? As crianças são treinadas antes de aprenderem a jogar. Isso resume o problema todo. A gente fica tão focado em treino, em repetição, que acaba, sem querer, sufocando a intuição, a criatividade, aquela magia que a criança tem naturalmente com a bola. Então, a gente tem aqui basicamente dois caminhos, duas filosofias bem diferentes. De um lado está a tal da especialização precoce, sabe aquele foco total em um esporte só desde cedo? É um caminho mais estreito. O risco é a criança se cansar, ficar de saco cheio e até abandonar o esporte. Agora, do outro lado, a gente tem a escola da bola. A proposta aqui é o oposto, um caminho bem mais largo, sabe? A ideia é construir uma base forte primeiro, uma compreensão geral do que significa jogar. Tá, mas como é que a escola da bola faz isso na prática? Bom, o segredo todo está na filosofia deles. A ideia é resgatar a essência pura do que é jogar. A escola da bola, ou EB, foi criada por dois caras, Kroger e Ross. E ela nasceu de uma coisa que a gente sente falta hoje em dia: o fim dos jogos de rua. Lembra? Aquela pelada, o vôlei improvisado? A ideia deles foi genial. Pegar toda aquela riqueza, sabe? Aquela tomada de decisão na hora, a criatividade que rolava solta na rua, e trazer isso para dentro da quadra, mas de um jeito organizado. Jogar se aprende jogando. Essa frase aqui, nossa, ela é o coração de tudo. É simples, mas é muito profundo. O que ela quer dizer é que a inteligência de jogo, saber a hora certa de passar a bola, de se movimentar, isso não se aprende fazendo cones e repetindo o movimento 1000 vezes. Isso se aprende, bom, jogando. E para organizar essa ideia toda, a metodologia é dividida em três pilares. Eles são super integrados e fáceis de entender. É o que eles chamam de o ABC do jogo. É o que garante que a formação da criança seja completa, sem precisar pular etapas ou focar numa coisa só. Vamos começar com o A. O A é de situação. Ou seja, aqui o foco não é no gesto técnico perfeito, tipo chute ideal. Nada disso. O lance é construir o entendimento do jogo a partir de situações reais, que acontecem o tempo todo numa partida. O objetivo aqui é desenvolver uma competência tática básica. E como se faz isso? Com jogos em espaços menores, os famosos jogos reduzidos. Mas atenção, não é só jogar a bola e deixar rolar. É um deixar jogar com intenção, não é bagunça. Os jogos têm regras específicas, pensadas para forçar a molecada a resolver problemas ali, na hora. Tipo, onde tem um espaço livre? Ou como eu passo por esse adversário? A tática é aprendida assim, na prática. Olha que exemplo legal, o jogo bola no gol gaveta. Pensa assim, não tem só um gol para atacar. Tem vários golzinhos, tipo umas traves pequenas, espalhados pelo campo. E o time faz ponto se conseguir passar a bola por qualquer um deles. O mais incrível, sem o professor precisar dar uma palestra sobre tática, as crianças aprendem sozinhas sobre se posicionar, sobre criar jogadas. É natural. Ok, a mente está aprendendo a ler o jogo. Mas o corpo precisa saber como executar o que a mente pensou, certo? E é aí que entra o pilar B. O B de coordenação. É como se fosse uma alfabetização do corpo, sabe? Ensinar o corpo a se mover bem para conseguir fazer o que o cérebro está mandando. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Um corpo que é mais, digamos, inteligente em termos de movimento, um corpo mais coordenado, vai aprender qualquer habilidade nova muito, mas muito mais rápido. Então, esse pilar treina o corpo para ser adaptável, o que é a base para se dar bem em qualquer esporte com bola lá na frente. Pegue essa atividade, por exemplo, a troca de lugares. Imagina a cena: dois jogadores, cada um joga a sua bola para cima, eles trocam de lugar correndo e cada um tem que pegar a bola do outro antes que ela caia. É tudo ao mesmo tempo. Exige tempo de reação, coordenação, noção de espaço, tudo isso numa brincadeira super divertida e desafiadora. E chegamos no pilar C. O C vem de competências, ou habilidades, se preferir. É aqui que entra o domínio da bola, o passe, o drible, mas, e esse mais é importante, de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado a ver. A grande sacada aqui é que o objetivo não é o gesto perfeito, aquele passe de cinema. Não.
O foco é construir uma caixa de ferramentas cheia de habilidades úteis e versáteis. Coisas como passar, receber, se movimentar com a bola, habilidades que vão servir de base para qualquer esporte que a criança queira praticar no futuro. Pensa nesse jogo, a caça da pantera. Um jogador é a pantera e os outros têm que cercar ele usando a bola. Para conseguir isso, o time precisa tocar a bola rápido, com precisão. Viu só? A habilidade, o passe, não é um treino chato e isolado. Ela aparece naturalmente como a ferramenta que eles precisam para ganhar o jogo. E aqui, nesse resumo, a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. O A, B e o C não são etapas separadas, tipo uma escadinha que você sobe. Não, eles acontecem ao mesmo tempo, de forma integrada. A criança está lá aprendendo a jogar no pilar A e, ao mesmo tempo, está melhorando a coordenação no B e desenvolvendo as habilidades do C para conseguir ter sucesso no jogo. Uma coisa alimenta a outra. Ok, tudo isso é muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Como é uma aula da escola da bola de verdade? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, para ver isso de perto, a gente vai dar uma espiada no trabalho do professor Alisson Mateus da Silva, com a turma dele do 4º ano, lá na Escola Municipal do Campo de Colônia Maciel. É vendo a coisa acontecer que a gente entende o passo a passo de verdade. A forma como as aulas progredem é muito inteligente. Funciona mais ou menos assim. A aula começa com um aquecimento focado em coordenação, tipo aquele jogo troca de lugares. Depois, o professor introduz o jogo principal do dia, o bola no gol, barra gaveta, para trabalhar a tática. E aí, nas aulas seguintes, a complexidade vai aumentando. Entram jogos novos, como a caça da pantera, e aos poucos, sem nem perceber, as crianças vão se tornando jogadoras mais completas e, principalmente, mais inteligentes. Beleza, a gente viu a teoria, viu a prática, mas no fim do dia, por que tudo isso realmente importa? Qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? O objetivo aqui não é criar um craque, um especialista aos 10 anos de idade. De jeito nenhum. A ideia é construir um solo fértil, sabe? Preparar o terreno para o aprendizado futuro. E talvez o mais importante, cultivar um amor pelo jogo que dure a vida toda. É sobre criar raízes fortes, para que lá na frente qualquer esporte possa florescer. É formar pessoas que amam o que fazem e que têm uma base tão boa que podem aprender o que quiserem. Então, a gente termina com essa provocação, né? Como nós, educadores, podemos de fato devolver o jogo para as crianças. Porque no final, ao focar no jogo, a gente não está só formando atletas melhores. A gente está ajudando a criar um amor pelo esporte, pelo movimento, que eles podem levar para a vida inteira.